Olá! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. Pois vamos lá. No vídeo de hoje, eu separei um tema que eu achei muito relevante. Tenho conversado com várias colegas, discutido situações que vêm acontecendo nos ambientes de trabalho. E muitas das vezes a gente é bastante cobrada e o empregador, a instituição, não oferta adequadamente os insumos que nós precisamos para desempenhar as nossas funções. Não é verdade? Conte aí para mim se você vivencia ou já vivenciou situações referente ao que eu acabei de falar. O tema de hoje é a saúde mental dos assistentes sociais nos espaços ocupacionais. Pois é, eu sou a professora Paula Devanieri, sou assistente social, tenho quase 20 anos de formada e de atuação como assistente social em diversas áreas e aqui é o canal Serviço Social Facilitado. Já vou logo convidando vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. Deixe o seu like, que é super importante, faz toda a diferença. E vamos trocar experiências. Deixe o seu comentário, que ele é bem-vindo. Pois então, vamos lá, né? Hoje, com a grande cobrança que a gente vem recebendo, com a sobrecarga de trabalho que a gente tem, aquela sobrecarga pesada, muitas empresas, muitas instituições não respeitam a lei, das 30 horas semanais. Então, nós assistentes sociais terminamos, ficando com uma sobrecarga, tanto física quanto emocional e assim por diante. Então, enquanto eu estava fazendo a pauta do que eu abordaria no vídeo, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma colega. Ela trabalha na junta médica aqui do estado e ela estava conversando comigo da quantidade de profissionais que ela atendeu, referente à questão de afastamento por motivo de saúde, por motivo de saúde, seja as mais diversas. E o que ela mais observou, como é que eu posso dizer, os motivos, os motivos que levam os profissionais, de uma forma geral, e o quantitativo de assistentes sociais, são fatores relacionados à sobrecarga de trabalho, Então, eu estava conversando com ela e a gente estava tratando, que ela estava dizendo: Paula, eu nunca tinha ouvido falar na síndrome de burnout. Muita gente fala síndrome de burnout, para abrasileirar o tema. Aí eu, enquanto profissional, eu não atuava na área da saúde diretamente lá na Marinha, mas eu vivenciava várias questões, vários contextos sociais que chegavam para mim, precisando da minha intervenção, mas pautado nas questões da saúde mental, tanto dos próprios militares, quanto das esposas, dos familiares, dos filhos, mãe, pai e assim por diante. E voltando, ao que eu estava falando com a colega, aí eu disse, eu estava até lendo, eu sempre estou lendo, pesquisando, me aprofundando, e eu disse, eu estava lendo no próprio site do Ministério da Saúde, que trata, é uma síndrome do esgotamento profissional, para deixar bem claro aqui, uma síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão,
extrema, estresse, esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade, responsabilidade, muitas atribuições. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diretamente sob pressão e com grandes responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, os militares de uma forma geral, jornalistas, dentre outros. E traduzindo do inglês, burn quer dizer queima e out quer dizer exterior, né? Então é aquela sobrecarga. Aí eu pontuei aqui. Vamos beber água, que é importante. Eu pontuei aqui na minha pautinha, né, que nós enfrentamos o quê? Burocracia dentro dos espaços ocupacionais de trabalho. Muitas das vezes, né, temos demandas grandes, né, que acarretam óbices grandes que precisamos de resolver logo de imediato. E o nosso equipamento, a nossa instituição não oferta que a gente tenha essa resposta de imediato. Então, acontecem muitas burocracias nos espaços ocupacionais, falta de autonomia, muitas colegas nem sequer têm autonomia relativa, ficam submissas a outros profissionais. Hoje eu estou me engasgando. Ficam submissas a outros profissionais, que muitas das vezes são outras profissões, que não entendem a nossa intervenção, que muitos profissionais ainda têm a visualização do assistente social meramente como aquela pessoa bondosa, né, que está ali para entregar cesta básica, um medicamento e assim por diante. Não tem a amplitude, né, do nosso leque de intervenção, das nossas intervenções, da mudança que nós realizamos, fazemos na vida dos usuários. Falta de recursos materiais para trabalhar, né? Eu já vivenciei isso por diversas vezes, uma cobrança muito grande, nem sequer tinha recurso, né? Muitas das vezes eu tive que tirar do meu próprio bolso para fazer com que as coisas andassem. Isso tudo vai acarretando uma série de fatores na nossa vida. Sobrecarga de trabalho, aquela sobrecarga excessiva, não tem descanso. Tem colegas que trabalham em vários hospitais que emendam um plantão no outro para poder, né, como a gente diz aqui em Salvador, para poder fazer o corre, né, para levar o leite e o pão para dentro de casa. Então, para ter uma renda satisfatória, né, termina abarcando vários trabalhos, vários empregos para poder ter uma renda legal. Então, isso também acarreta na sobrecarga, na excessividade de trabalho e a falta de suporte por parte dos empregadores, né, que fica correlacionado com a falta de recursos materiais. Então, se a gente está ali, né, naquele espaço ocupacional, naquele ambiente de trabalho, naquele equipamento, e a cobrança vem, a demanda vai chegando e só vai crescendo, e você, enquanto gestor, não oferta mecanismo, né, para poder que o profissional execute da melhor forma possível, que tenha todo o preparo para poder resolver aquele contexto social, mas também precisamos, né, de ter o suporte. Eu trouxe um vídeo aqui falando, né, do CRAS itinerante e da equipe volante. E várias colegas minhas, logo quando veio a equipe volante, né, e até hoje entram em contato comigo, falando referente, né, como é que o gestor contrata a equipe volante e não oferta minimamente o transporte para a equipe se deslocar.
né, não oferta minimamente os materiais solicitados pela equipe para poder executar o trabalho. Então, tudo isso vai, né, acarretando e levando nós, profissionais, a uma carga emocional muito grande. E uma coisa que eu sempre pontuei e sempre pontuo e vou continuar pontuando é que nós, enquanto profissionais, precisamos, antes de cuidar do outro, precisamos de cuidar de nós. Se a gente está bem, a gente vai deixar o outro bem. Eu sou dessa filosofia. Quantas e quantas vezes eu já ouvi vários casos, várias colegas, né, falando que estavam passando por situações, tanto na parte profissional quanto na parte familiar, né, colegas que vieram a se separar, né, e terminaram acarretando em outros fatores e assim por diante. Se reconheceram que não reconheceram-se, né, que não estavam bem, procuraram ajuda de um profissional, que é importante também. Outra coisa que eu pontuo bastante, que eu não vejo, são poucas colegas, né? Que a gente precisa também fazer, ter uma válvula de escape. Fazer uma atividade física, correr, nadar, andar de bicicleta, fazer pilates, seja lá o que for. A gente precisa ter essa válvula de escape, porque a gente precisa liberar toda a energia que a gente recebe enquanto nós estamos atuando, seja no equipamento qual for. E eu trouxe aqui, né, 3 colocações, né, 3 casos que eu achei importante retratar aqui para vocês. E quais são os sintomas, Paula, da síndrome do esgotamento profissional? Então, cansaço excessivo, físico, mental, você não tem disposição para nada, é aquela fadiga o tempo todo, dores de cabeça com frequência, alterações do apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, de insegurança, negatividade constante, que aquela eu não consigo, eu não vou conseguir, fulano é melhor do que eu tô nervosa, e assim por diante, sentimento de derrota, de desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga, pressão alta, né? A alteração da pressão, sua pressão é sempre aquela pressão de bebê, 12 por 8, aquela pressão maravilhosa, de repente está 15 por 9, 16 por 10, e assim por diante também, dores musculares, problemas gastrointestinais, seja aquele famoso piriri, né, que você sente aquela dor de barriga de repente, repentina, e você tem que correr para ir ao banheiro, ou muitas das vezes você tem aquele ressecamento, fica 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro, alterações no batimentos cardíacos, taquicardíacos e assim por diante. Então é importante a gente ficar atenta aos sintomas, ficar atento ao que o nosso corpo está, né, mostrando, a gente precisa observar. Aí, como eu estava falando, né, da colega da Junta de Saúde, o Bush aqui aparecendo, da Junta de Saúde, ela estava falando que nesse trabalho que ela está fazendo lá junto, né, a Junta Médica Estadual, né, que ela viu várias questões referentes, né, principalmente à síndrome do esgotamento físico. E ela disse, Paula, eu não tinha me dado conta, né, do quão é importante da gente cuidar da nossa saúde mental. É primordial, a gente precisa, aí eu estava dizendo para ela, né, disse, amiga, a gente precisa estar bem, né, para deixar o outro bem. Eu vou retratar aqui para vocês, no período da pandemia, né, que foi um período que nunca ninguém tinha vivenciado nessa vida. E eu, né, eu sou muito emotiva, eu sou canceriana, tudo eu choro.
no meu início de carreira, o que eu chorava, eu não chorava junto com o usuário, né? Teve algumas vezes que eu chorei junto com o usuário, porque eu sou emotiva demais. Mas eu chorava o quê? Depois, né? E chorava, eu choro de soluçar, de ficar com o olho inchado, com o nariz inchado, de ficar toda entupida, porque eu choro muito. Eu disse, não, eu preciso me controlar, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa, exercício de respiração, não posso me envolver, por mais que a gente procure separar, eu não posso me envolver, e ao longo do tempo, né, do meu caminhar pelo serviço social, eu fui melhorando esse aspecto. Mas quando chegou no período da pandemia, que não tinha um atendimento presencial, a gente teve que implantar o atendimento remoto, ou seja, atendimento via telefone. E enquanto você está ali conversando com a pessoa no telefone, a pessoa chorando, contando que estava passando por necessidade, passando por fome, que estava com contas atrasadas e aquela carga emocional muito grande. Então eu sempre fazia o quê? Eu tinha um atendimento e dava 5 minutos para mim para tomar uma água, levantar, caminhar, respirar e depois eu voltava novamente. Então eu sempre fazia isso para poder, né, aliviar o estresse. E chegou um determinado momento que a situação foi piorando e veio uma determinação que as duas assistentes sociais do núcleo de assistência social seriam remanejadas para o Hospital Naval e nós iríamos correr escala. Ou seja, as 4 iriam se dividir, trabalhar 15 dias corrido, né, incluindo sábado e domingo com jornada estendida e 15 dias de folga, né? Aí eu já estava me organizando tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto na minha organização na minha casa, porque eu tenho um filho, né? E resultado, terminou que não houve a necessidade, nós conseguimos a equipe de 4 profissionais, né? Conseguimos atender todas as demandas, nos unimos, né? Sempre tivemos uma relação excelente de trabalho, que isso é primordial. E conseguimos resolver, né, todo o contexto no período da pandemia. Não foi fácil, não foi fácil. Era trabalho sábado, domingo, feriado, de noite, de manhã, de tarde, não tivemos descanso. E eu lembro que eu estava almoçando, era um domingo, e a minha encarregada ligou. E eu tive que parar de almoçar para atender o telefone, ouvir, né, a demanda que ela estava trazendo para mim. Eu discuti, eu já conhecia a família em questão, né, discuti o caso com ela, depois liguei para a assistente social do hospital, discuti o caso com ela, alinhamos, né, a medida cabível, né, a forma que a gente organizou para poder conseguir prestar o suporte para essa família, uma família bem peculiar. E, né, e depois, quando terminou tudo, cadê a fome? Cadê o apetite para voltar para almoçar? Né? Então, ficou por aí. Mas a gente sempre estava procurando, né, fazer o trabalho conosco. Aí implantamos aula de yoga online, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de fechar o olho. Eu não gosto de negócio, fecho o olho, de toque, eu não gosto disso, né? Eu não fazia aula de yoga, né? As colegas faziam, gostavam, mas eu procurava fazer outra coisa, né? Sentar com meu filho na sala da minha casa, eu fiz piquenique, era concurso de pintura, concurso de boneco de massinha, as coisas mais mirabolantes. Eu, meu marido, meu filho, nós fizemos. Meu marido ficou de home office, né? Mas eu não fiquei. Então, eu sempre procurei ter outras coisas e a minha atividade física que eu não deixo. Se bem que eu estou um pouquinho relaxada, mas no período da pandemia eu não deixei de fazer a minha atividade física, fazia em casa. E é importante a gente, né, fazer atividade física. E por fim, uma colega concursada, né, numa empresa de nome, né, ela passou
processo de divórcio. E nesse processo, ela não tinha filhos, eles não tinham filhos, e nesse processo de divórcio, né, ela ficou com um estado emocional dela muito abalado. E ela, né, buscou ajuda de profissionais, suporte, né, dos profissionais e tudo mais, e ela precisou ser afastada. Né? Então, ela precisou passar pela junta médica da empresa e precisou do afastamento. E nas conversas, no diálogos, né, que nós tivemos, ela sempre falava: Paula, fica parecendo que eu não tenho nada, que eu estou fingindo, e o médico que está me avaliando só dá 3 dias, 4 dias, 5 dias. E ela falou que ela não estava bem, né, que ela desconhecia que ela não estava bem, que ela estava precisando, né, era no interior bem distante daqui de Salvador, ela é daqui de Salvador, e ela disse que precisava ficar próximo da família, que a nossa família nesta condição é primordial, a gente está próximo da família, ter o suporte da família. E ela dizendo: Paula, mas eu não consigo, tem dia que eu não consigo me levantar da cama, eu não consigo fazer isso, e eu recebo 3 dias, 5 dias, 4 dias, o que é que eu faço? E é renovando um atestado no outro, não adianta eu estar sozinha em casa, nessas condições, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Aí disse: olha, como você é concursada, já tem estabilidade, né? Você não está conseguindo um afastamento que você precisa, né? O médico da junta não está, né, referenciando o relatório que o seu médico que te acompanha, ele, né, determinou. Eu oriento que você entre com ação judicial, né, para poder, né, resolver essa questão. E assim ela fez. Ela conseguiu o afastamento de 6 meses, né? Ela não tinha férias para tirar, mas ela conseguiu o afastamento de 6 meses, fez todo o tratamento, todo o acompanhamento aqui em Salvador, melhorou a condição dela clínica, né, física, mental, emocional, e regressou ao seu ambiente de trabalho. E quando ela voltou, ela disse, né, que sofreu sim retaliação, né, por parte da gerência, porque via que ela não tinha nada, que ela se afastou, ficou esse tempo todo em casa, recebendo, nananã, tererê. Eu disse: só quem passa, só quem está vivenciando aquela situação é quem sabe, né? Então, a nossa mente é um fio mais fino do que o nosso cabelo. E para esse fio romper é daqui para ali. Então precisamos sim nos cuidarmos da nossa saúde mental, estar bem. Precisamos estar bem para atender o outro, para acolher o outro. Precisamos do nosso bem-estar. A nossa saúde mental é primordial. Precisamos ter um olhar, né, diferenciado quando a gente percebe algo de diferente no nosso comportamento. Olhe os sintomas que eu retratei aqui. Tem vários vídeos, tem um podcast do médico Drauzio Varela aqui no YouTube falando da síndrome do esgotamento profissional e assim por diante. Então, a gente tem que estar sempre atentos a qualquer alteração no nosso comportamento referente a essa sobrecarga excessiva nos espaços ocupacionais. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Cola comigo. Eu sou a professora Paula Devanira e estou aqui nesse canal Serviço Social Facilitado, sempre abordando temas relacionados ao universo do serviço social, de nós assistentes sociais que fazemos toda a diferença nesse mundão de meu Deus. Um cheiro, um beijo e até o próximo vídeo.